Olá a todos, boa tarde mais uma vez, cumprimento a todos, desejando que possam estar todos bem. Neste nosso canal que hoje inicia, onde Matilde Furtado, no seu canal Mulher Águia 360 graus, começaremos uma série de conteúdos onde nós vamos falar sobre autoestima, amor próprio, inteligência emocional, na superação de traumas, na superação de crises. Como você pode superar as suas feridas emocionais, as suas feridas espirituais e desta forma conseguir dar uma volta por cima, superar ciclos, renovar a sua mente e poder realmente ousar ser quem Deus predestinou para você ser e você continuar a dar avanço à sua vida. É possível sim você sair de um nível de improvável, de um nível de quase insignificância, de quase desvalorização, para um nível em que você possa realmente dar a volta por cima e ser canal de luz, ser cura para outras pessoas. Pessoas curadas curam bilhões de vidas. É sobre isso que nós vamos começar a falar doravante, para que você seja empoderada, para que você seja impactada e para que você seja um canal de luz, um canal de bênçãos, um canal de amor para este mundo, para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sociedade que muito espera de si. Eu vou começar este conteúdo falando sobre o amor próprio enquanto bálsamo que cura as nossas feridas. Sabemos que quando nós amamos a nós mesmos, nós temos o poder de curar feridas e reconstruir partes quebradas. O amor próprio é o antídoto para a preguiça, para superar a apatia e para superar a autodepreciação. Você conhece alguém assim? Que talvez tenha passado por uma situação menos boa e, em consequência disso, esta pessoa passou a depreciar-se. Depreciar-se quer dizer desvalorizar-se, não dar o devido apreço a si, não reconhecer as suas qualidades, não reconhecer as suas virtudes, não reconhecer as suas potencialidades, o seu potencial, o quanto ela tem de bom e que pode automaticamente conectar a outras pessoas. Então, o que é que nós devemos fazer para que nós possamos cultivar o amor próprio, que é um grande sentimento, um grande valor que todos nós devemos ter quando nós estamos dispostos a fazer prevalecer o que nós temos de bom. De 0 a 10, o quanto você se ama? Escreva aí nos comentários, de 0 a 10, o quanto você se ama a si mesmo antes de amar outras pessoas. Pense nisso. Pense nisso. Pode ser que você nunca tenha feito esta pergunta a si mesma, ou que nem sequer tenha refletido sobre isso. Você está mais preocupado em amar o outro, em agradar o outro, em agradar a terceiros, em agradar as pessoas que estão à sua volta. E muitas vezes você se esquece de si. Conhece alguém assim? Já conviveu com alguém assim? Não tem problemas. É normal tudo aquilo que você imagina. No entanto, é tendência nós nos esquecermos de nós mesmos.
e como se não existíssemos, como se fôssemos invisíveis aos nossos olhos, como se cuidar de nós estivesse fora da nossa lista de prioridades. Quando você estabelece os seus objetivos, quando você define as suas metas, as suas prioridades, em que lugar você se coloca? Em que lugar você se coloca na lista de objetivos, na lista de prioridades, relativamente ao cuidar e ao autocuidado? Aliás, eu até posso atrever-me a dizer que o amor próprio muitas vezes nem ocupa este lugar na nossa lista. Seja sincera, seja sincero consigo próprio. Como é que você se trata? Você já parou algumas vezes para deixar de pensar nos problemas, nas dificuldades, nos desafios que você tem, para focar especificamente em si mesma ou em si mesmo? A forma como você fala consigo? Já pensou em ter um diálogo interno consigo mesmo sobre quem você é, sobre quem você foi no passado, quem você é no momento, quem você perspectiva ser no futuro, o que você almeja alcançar, quais são as suas vulnerabilidades, que sonhos você tem, qual é o seu propósito de vida? Já pensou nisso? Como você pode ajudar-se a si mesma, sem contar com terceiros antes, você própria, fazer um exercício de você ultrapassar as suas próprias demandas, as suas dores? A forma como nós falamos de nós mesmos, sobre a concepção que nós temos de nós mesmos e, em última instância, como nós nos valorizamos, influencia a maneira como nós nos sentimos. Só que o problema é que, por nós não fazermos esse exercício, as coisas tendem a piorar. Temos o costume de viver na ponta dos pés, por cima, sem nos aprofundarmos muito sobre aquilo que acontece à nossa volta. Já pensou nisso? É como se nós não dessemos importância sequer ao nosso bem-estar pessoal. Muitos de nós relegamos para o último plano a atenção ao nosso bem-estar. E a questão que nós muitas vezes observamos é que, com o passar do tempo, o peso do dia aumenta e nós nem sequer, quando olhamos para trás, damos conta que nem sequer cuidamos de nós. E podemos acabar muitas vezes envoltos numa neblina cinzenta, num marasmo, numa neblina cinzenta, que aos poucos, porque nós não tivemos atenção conosco, acaba por começar a nos atormentar. E nós começamos a ter ter problemas de alucinações, de ouvir vozes e muitas vezes coisas que não têm nada a ver. Por quê? Porque não temos o cuidado de nos cuidarmos. O amor próprio também tem a ver com isto. Começa exatamente com o olhar para nós mesmos. Quando nós vivemos desconectados com o nosso interior, temos as nossas consequências. E embora nós não tenhamos consciência disso, nós podemos observar que isto se torna num protagonismo exagerado que nós acabamos por nos enrolar ou nos colocar numa armadilha de automatismo. Você é dessas pessoas? Você conhece alguém assim? Aquela sua amiga que está sempre a seu lado? Aquele seu colega que está sempre ao seu lado? Aquele colega que vive nos Estados Unidos, que vive em Portugal, que vive em Angola, que vive numa das províncias e que se calhar você sabe que vive destes problemas, com estes desafios.
Daí que nós precisamos de perceber que o amor próprio é um conceito que começa desde cedo, quando no nosso seio familiar os nossos pais começam por construir em nós a autoestima. A autoestima é um conceito que está muito ligado à ausência ou à presença do crítico, das críticas que as pessoas nos fazem, dos elogios, dos estímulos que nós recebemos das nossas figuras de vinculação, das nossas figuras de referência, que muito podem contribuir para a construção, o desenvolvimento da baixa ou da alta autoestima. Quando nós temos à nossa volta pessoas com um senso crítico elevado, quando temos pessoas à nossa volta, nossas figuras de referência, pais, mães, irmãos, tios, professores, vizinhos, amigos, que olham para nós de forma depreciativa ou de forma valorativa, estas pessoas poderão ajudar-nos a construir a boa ou a alta ou a baixa autoestima. Portanto, nós devemos ter em consciência que precisamos de ter em atenção que todo julgamento que é feito a nosso favor ou contra nós contribui, de certa forma, para o desenvolvimento, para a construção destes dois conceitos, a baixa e a alta estima. E a influência dos nossos progenitores é de grande relevância, é de grande importância para que estes conceitos possam estruturar-se, possam estar bem basilados, possam ser bem formados na nossa vida, a nossa pessoa, e contribuem bastante para a formação do nosso caráter, para a formação do nosso perfil comportamental, para a formação dos nossos anseios, para a formação de tudo aquilo que nós poderemos ser na idade adulta. Como foi a sua infância? Como é que você analisa, fazendo um retrocesso lá atrás, quando você era criança, quando você precisou dos seus pais? Que análise você faz de momento? Os seus pais foram tão críticos, foram bastante assertivos consigo, valorizando as suas qualidades, valorizando os seus defeitos, valorizando as suas virtudes, criticando menos, elogiando mais, tendo colocado estímulos positivos para que você se tornasse na pessoa que você é hoje? Diga lá, fala comigo. Ponha isso aqui, vamos dialogar. É importante nós trabalharmos isso com os nossos filhos. Tudo aquilo que os nossos pais fizeram foi sempre o melhor que eles puderam fazer. Então nós devemos aproveitar tudo aquilo que foi positivo. Não importa algumas coisas, talvez menos boas, talvez menos significantes, algumas narrativas que nos foram implantadas no nosso seio e que, por conseguinte, estas narrativas criaram significados na nossa mente. Estes significados transformaram-se em crenças e estas crenças muitas vezes se tornaram autorrealizáveis na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar. E nós hoje ainda acarretamos muitas dessas crenças, quer sejam elas limitantes ou não, mas as crenças limitantes têm muito a ver com a construção que lá na infância, lá na nossa vida anterior, os nossos progenitores ou nós mesmos, no senso crítico interno, nós fomos formando estas crenças, essas narrativas se tornaram significativas,
traduziram-se em crenças e essas crenças se tornaram autorrealizáveis, razão pela qual muitos eventos da nossa vida nós temos pautados naquelas crenças e achamos que se calhar não conseguimos resolver. Existe aquilo a que nós em neurociências e através da programação neurolinguística nós chamamos de ressignificação. É possível ressignificar qualquer crença sob a qual nós estejamos ainda agarrados, nós estejamos ainda vivendo sem alguma possibilidade de superação. Fale com especialistas. Nós somos, eu enquanto psicóloga, eu sou a pessoa também que posso ajudá-la a superar todos esses dilemas sobre os quais você esteja ou com os quais você esteja se confrontando. Nós temos ferramenta, nós temos instrumentos apropriados para trabalhar consigo, para ajudá-la a superar todos esses dilemas. Eu, Matilde Furtado, psicóloga clínica, sou terapeuta emocional, sou mentora de mulheres, de casais e famílias e ajudo-a a superar todos esses dilemas, a ter um reencontro consigo mesmo, a resgatar o seu amor próprio, a resgatar a sua autoestima, a resgatar o seu poder interior e ajudá-lo a tornar-se a ser e a realizar, a ser quem você pode ser e a realizar realmente o seu propósito de vida. Ligue para mim, ligue para a minha equipa. Contato 992 613 458. Eu sou a sua psicóloga clínica e posso ajudá-lo neste dilema, nesta demanda em que você se encontra. Um beijo no seu coração e volto amanhã com mais dicas. Beijos!